A verdade que nunca te contaram. Desde os tempos mais antigos, a verdade nunca foi bem-vinda, especialmente aquela que expõe comportamentos humanos que preferimos esconder por orgulho, conveniência ou medo. Sócrates foi um dos primeiros a mostrar isso ao mundo. Ele caminhava pelas ruas de Atenas, questionando tudo, desmontando certezas, obrigando as pessoas a confrontarem o que era mais incômodo, elas mesmas. E o que acontece com quem mostra a verdade? É rejeitado, é silenciado, é punido. Sócrates foi condenado por corromper a juventude. Mas, na verdade, o que ele fazia era libertar. Hoje, séculos depois, pouca coisa mudou. Há verdades que seguem sendo abafadas, principalmente quando envolvem a dinâmica entre homens e mulheres, entre desejo e manipulação, entre amor e utilidade. E existe uma verdade específica que muitas mulheres jamais admitiriam, nem para você, nem para elas mesmas. Mas essa verdade afeta diretamente sua autoestima, sua liberdade emocional e a forma como você enxerga o amor. Você precisa entender isso. O mundo moderno exalta a sensibilidade masculina, mas castiga aquele que é sensível demais. Cobra que o homem ouça, compreenda, cuide, mas não valoriza aquele que se submete para agradar. É uma armadilha sutil, onde o homem perde a si mesmo tentando ser aceito por alguém que nem sempre diz o que realmente pensa. Sócrates dizia: conhece-te a ti mesmo, mas o estoicismo vai além, domina-te a ti mesmo. E antes de dominar-se, é preciso enxergar com frieza, com coragem, com lucidez. Por isso, hoje vamos descascar essa camada de silêncio, de idealização e de mentira. E vamos fazer isso com base em Sócrates, em princípios estoicos e em observações que ninguém quer te contar. Porque se você souber, você se torna livre demais. A verdade sobre o amor feminino, condicional e estratégico. A maioria dos homens cresce com a ideia de que o amor verdadeiro é incondicional, puro, devoto, constante, mesmo diante de falhas. Esse tipo de amor é romantizado em músicas, filmes, poesias, e de fato muitos homens amam assim, de forma completa, mesmo quando não são valorizados. O amor masculino, em sua essência mais crua, tende a resistir à lógica. Ele continua ali, mesmo depois da rejeição, da frieza ou do abandono. Mas há algo que raramente é dito, e que Sócrates, em sua busca incansável pela verdade, chamaria de autoengano. O amor feminino, na grande maioria dos casos, não é assim. Ele é condicional. Ele observa, ele avalia, ele muda. Para muitos homens, isso soa como uma acusação, mas não é. É uma constatação. O amor de uma mulher, especialmente em tempos modernos, está frequentemente vinculado a fatores como utilidade emocional, status, autoestima, poder pessoal e momento de vida. Isso não significa que seja falso, apenas significa que é estratégico. E quase ninguém admite isso, porque socialmente se espera que o amor feminino seja puro, espiritual, maternal. E aqui está a dissonância. A verdade dói. A mulher pode amar enquanto você estiver no seu auge, ou enquanto você a fizer se sentir de determinada forma. Mas se você desmorona emocionalmente, socialmente, financeiramente, é possível que aquele amor se retraia silenciosamente, sem grandes explicações. E ela não vai dizer que foi por isso. Vai dizer que mudou, que precisa de espaço, que não é mais a mesma. Sócrates dizia: é preciso coragem para enxergar o que o ego quer esconder. E o ego masculino quer acreditar que o amor recebido é igual ao amor oferecido. Mas o estoico não vive de ilusões. Ele observa, ele entende, ele aceita e age com base na realidade. O amor dela tem prazo e o relógio começa a correr no momento em que você deixa de se valorizar. O jogo da inversão.
Você busca validação de quem quer te testar. Muitos homens entram em relacionamentos achando que precisam conquistar constantemente o amor e a validação da mulher com quem estão. Eles acham que, sendo gentis, atenciosos e disponíveis o tempo todo, vão garantir o afeto e o respeito dela. Mas essa ilusão é justamente o que alimenta o jogo sutil e muitas vezes cruel que algumas mulheres jogam sem jamais confessar. O que parece atenção pode ser apenas teste. O que parece carinho pode ser apenas um mecanismo de medição emocional. E o que você interpreta como intimidade pode ser só um espelho colocado diante de você para ver até onde vai sua necessidade de aprovação. Elas não pedem que você se prove. Elas criam a atmosfera para que você se sinta tentado a fazer isso. Isso não é maldade, é instinto. Um mecanismo de seleção baseado não no que você diz, mas em como você reage. E a maioria dos homens reage mal. Se apressam em responder mensagens, mudam a própria conduta para agradar, entram em jogos emocionais apenas para manter o interesse dela. Mal percebem que nesse processo estão abrindo mão da própria estrutura. A mulher testa a estabilidade, não as palavras. Ela quer saber se você é guiado pelo próprio centro ou pelas emoções que ela projeta em você. E a verdade que ninguém te conta é esta: quanto mais você tenta agradar, mais perde valor. O homem estoico faz o oposto. Ele não reage, ele observa. Ele não tenta conquistar o respeito, ele impõe sem esforço por presença e autocontrole. Ele entende que o silêncio é muitas vezes mais poderoso que 1000 justificativas. E é justamente por não precisar da validação dela que acaba sendo respeitado. O paradoxo é cruel. Quem se esforça para ser aceito é descartado. Quem se basta é seguido. Sócrates jamais se curvaria para ser aceito num salão que o medisse por vaidade. Ele sabia que a alma que busca a aprovação constante é uma alma que já se entregou ao controle externo. E se você ainda tenta convencer alguém de que é digno de amor, já perdeu a batalha antes mesmo de começar. Em vez de perguntar, por que ela não me valoriza? Pergunte, por que eu estou tentando ser valorizado por quem me testa? A resposta dessa pergunta vale mais do que qualquer técnica de sedução. Porque ela revela a chave. O domínio de si é mais sedutor do que qualquer palavra, qualquer presente, qualquer atitude planejada para agradar. Ela pode até não dizer, mas respeita profundamente o homem que não muda sua postura só porque está sendo observado. A fraqueza de se explicar demais. Todo homem que vive tentando se justificar está, sem perceber, cavando sua própria cova social. A cada explicação que você oferece sem ser solicitado, transmite uma mensagem silenciosa, mas brutal. Eu tenho medo de ser mal interpretado. Eu preciso que você entenda meu lado. Eu quero sua aceitação. Só que a busca por aceitação é justamente o que destrói sua autoridade. Na lógica fria da natureza humana, especialmente nas dinâmicas entre homens e mulheres, aquele que se explica demais já está se colocando em uma posição inferior. Porque se você precisa convencer, é sinal de que perdeu o controle da narrativa. E o homem que perde o controle da narrativa, inevitavelmente, perde também o respeito. Você já viu uma estátua estoica se explicando? Um imperador romano se curvando para ser compreendido? Jamais. Porque quem tem clareza de intenção não precisa de validação verbal. Seu comportamento já fala por si. O impulso de se justificar é sempre emocional. Nasce do medo de rejeição, da vergonha e do vício em agradar. É o velho condicionamento do bom moço. Aquele que, ao menor sinal de tensão, abre a alma como um livro, esperando que a transparência conquiste confiança. Mas o que gera respeito não é a transparência excessiva, é a solidez. É a sensação de que, mesmo se tudo desmoronar ao redor, você permanecerá firme. As pessoas testam, sim. Algumas fazem isso de forma inconsciente, outras não.
E uma das formas mais comuns de testar sua firmeza é te provocar a se explicar. Às vezes com uma pergunta enviesada, às vezes com uma acusação velada. E o homem comum, com medo de perder afeto, corre para esclarecer tudo. Já o homem estoico observa, dá um leve sorriso e permanece em silêncio. Porque a ausência de resposta, quando bem usada, é uma demonstração de poder. Um poder que não precisa ser agressivo, basta ser imperturbável. O mundo não respeita quem fala muito. O mundo respeita quem fala com peso. E peso não vem da quantidade de palavras, mas da qualidade da sua presença. Se a sua presença não convence, nenhuma explicação convencerá. E o mais interessante, quando você para de se explicar, as pessoas começam a se questionar. Elas preenchem o silêncio com suposições, geralmente favoráveis, porque interpretam seu silêncio como força, não como omissão. No fim das contas, o que te torna inesquecível não é o quanto você se explica, mas o quanto você é impossível de decifrar. O erro de se oferecer demais homens, que dão demais, falam demais, demonstram demais, sempre acabam sentindo de menos. Porque no instante em que você se oferece com facilidade, seu valor despenca. Na natureza, tudo que é raro desperta fascínio, e tudo que é excessivamente disponível vira pano de chão. Essa é a verdade crua que a maioria dos homens se recusa a encarar. Quanto mais você corre atrás, quanto mais tenta agradar, mais você se torna descartável. Há um motivo pelo qual os grandes estrategistas, de César a Maquiavel, sabiam a hora de recuar. Eles entendiam o peso do mistério, da ausência, do silêncio estratégico. Eles sabiam que estar presente demais é tão perigoso quanto estar ausente demais. O segredo é a presença seletiva. Não é sobre ignorar, é sobre deixar claro que seu tempo é limitado, sua atenção é valiosa e você não é acessível a qualquer hora. Muitos homens confundem gentileza com submissão. Pensam que dar tudo de si vai gerar gratidão e reciprocidade. Mas mulheres, e o mundo em geral, não respeitam quem não impõe limites. Se você está sempre disponível, sempre respondendo rápido, sempre dizendo sim, você se transforma numa figura previsível, sem mistério, sem desafio. E o desejo morre onde não há desafio. Isso vale tanto para relações afetivas quanto para o convívio social e profissional. O homem que se entrega demais, que vive tentando provar seu valor pelo excesso de presença, desperta piedade, não admiração. O estoico não se oferece, ele se posiciona. Ele observa o mundo correr sem precisar se atropelar para ser visto. E por isso, paradoxalmente, ele se torna inevitável. No momento em que você entende que sua atenção é um prêmio e não um favor, começa a agir com mais frieza e critério. Você deixa de correr atrás de quem não valoriza e começa a selecionar com quem realmente merece sua energia. Pare de se oferecer demais. Faça o mundo trabalhar para te ter. A amabilidade que transmite fraqueza. Há uma linha tênue entre ser amável e ser fraco, e muitos homens a cruzam sem perceber. Ser gentil, educado e respeitoso são qualidades valiosas. Mas quando essa amabilidade nasce do medo da rejeição ou da vontade de agradar a todo custo, ela se torna um sinal claro de fraqueza. O estoico não confunde bondade com subserviência. Ele sabe que verdadeira força está em agir com justiça, mas sem perder a firmeza. A amabilidade que nasce da insegurança transmite vulnerabilidade e gera menos respeito do que a serenidade do silêncio ou a firmeza de um não. Mulheres, assim como qualquer pessoa que valorize poder e autenticidade, percebem quando o homem age movido pela necessidade de aprovação. Essa necessidade se transforma em uma energia que diminui o magnetismo, que quebra o equilíbrio da relação. E a consequência é clara. Você passa a ser visto como alguém sem controle, alguém que pode ser manipulado. Ao contrário,
O homem que mantém sua amabilidade dentro dos limites do autocontrole se torna imprevisível e desejado. Aquele que sabe quando falar, quando calar, quando aproximar e quando se afastar, demonstra uma força invisível, mas absolutamente perceptível. Não é sobre ser duro ou cruel, é sobre ser íntegro, ser coerente, ser senhor de si mesmo. Essa é a verdadeira amabilidade, aquela que gera respeito e admiração, não pena ou desprezo. A sabedoria estoica ensina que as ações feitas para agradar os outros e não para estar alinhadas com sua própria razão e virtude são vazias. Você deve ser amável consigo mesmo primeiro, estabelecer limites claros, proteger sua energia e só então oferecer amabilidade verdadeira ao mundo. Essa postura transforma a dinâmica da relação. Você deixa de ser um recurso disponível para se tornar uma presença indispensável. A importância da distância estratégica. A distância, quando bem usada, não é sinal de afastamento emocional, mas sim de controle e poder pessoal. O homem que entende o valor da distância sabe que a presença constante e a disponibilidade irrestrita são armas da fraqueza. Ele reconhece que o espaço cria respeito, assim como o silêncio constrói autoridade. Manter uma certa distância estratégica não significa ignorar, rejeitar ou ser indiferente, mas preservar sua integridade, seu centro, sua liberdade. É na ausência calculada que você deixa de ser previsível, que provoca curiosidade, que gera a sensação de valor e importância. Essa ausência provoca o que Maquiavel chama de saudade do poder, aquele vazio que instiga e mantém o outro preso ao seu campo magnético. Ao mesmo tempo, a distância protege você de jogos emocionais e de se perder em relacionamentos desequilibrados. O homem estoico sabe que se doar demais, sem limites claros, é abrir mão de sua autonomia. Ele mantém sua presença, mas não sua submissão. Oferece afeto, mas não dependência. Quando a distância é aplicada com consciência, ela inverte o jogo. A outra pessoa começa a questionar, a sentir falta, a buscar sua atenção e aprovação. Porque você não está mais ali para ser uma constante garantia. Você se torna um mistério, um desafio, alguém que não pode ser manipulado por caprichos. Essa é uma lição difícil para muitos, pois o impulso natural é querer se aproximar, se explicar, se justificar. Mas para quem deseja dominar seu espaço e sua vida, resistir a esse impulso é uma vitória que reverbera em todas as áreas. Distância não é exclusão, é respeito por si mesmo, é reconhecimento do próprio valor e é o caminho para que a relação aconteça em seus termos, sem perder o seu poder. A submissão silenciosa. Chegamos ao ponto onde tudo faz sentido. O verdadeiro poder, o respeito genuíno, nunca vieram do esforço desmedido para agradar ou controlar. Eles nascem da presença firme, do autocontrole inabalável, da integridade que não se dobra aos caprichos alheios. Você não precisa gritar para ser ouvido, não precisa implorar por atenção, nem negociar seus valores para ser aceito. A mulher certa, a pessoa certa, se submete naturalmente quando percebe que você não depende dela, que você não se abala com jogos emocionais, que você não troca seus princípios por aprovação passageira. Essa submissão silenciosa é o efeito da sua força interior, aquela que não exige, não pressiona, não implora. Ela se impõe no jeito como você mantém sua calma, sua postura, sua autonomia. Não se trata de dominar pelo medo ou pela chantagem, mas de liderar pela presença de um homem que sabe quem é e o que quer. A mulher pode amar muitos homens, pode se encantar por muitos rostos, mas ela só se curva diante daquele que se mantém inteiro, íntegro e firme, mesmo amando. Pare de tentar ser o bom moço. Pare de buscar aceitação e aprovação a qualquer custo.
Torne-se aquele que não pode ser manipulado, que não se deixa derrubar. O homem que vive com honra, com clareza, com a coragem de ser ele mesmo, independentemente do que o mundo queira impor. O poder real não está na correspondência dos sentimentos, está em permanecer inteiro, mesmo amando. Seja esse homem.